se é da Ripple, se é do ZAC9, outro aviso, não sei de qual, e declaração de apoio de novo aqui, né? E aí? Tem que esperar, gente. Não adianta a gente ficar todo feliz ali, igual vocês viram no início aí, né? O Brad Garlinghouse falando que antes do final do verão, ele acha que o processo acaba. Torcemos que sim, mas terminando lá, ainda tem esse processo do ZAC9, gente. Não adianta a gente ficar naquela correria, acabou aqui. Pode ser que consiga precificar mais acima um pouquinho, só que ele vai voltar, pode ter certeza. Lembra lá do dia, acho que é 13 de junho de 2023, que houve uma disparada, foi lá bater uns 80, 85, ZAC9. Terminou o processo do ZAC9, vamos ver se a Ripple vai ter que pagar alguma coisa ou não. Provavelmente é capaz de ter que pagar ainda alguma coisa, entrar com um processo lá no segundo circuito e sentar o bambu até chegar lá na Suprema Corte. Isso lá no ZAC9, se ele ganha o ZAC9 lá e a turma dele lá ganha o processo da Ripple, no segundo circuito o couro vai torar lá, porque a SEC vai vir para cima aí, ó. Eles perderam lá no ZAC9, teve quem levasse prejuízo, como eles estavam querendo que a juíza aceitasse aqui no processo da SEC versus Ripple, né? E que a Ripple tá ali brigando para provar que não teve pessoas que reclamou prejuízo, porque todo mundo que comprou sabia que ele poderia subir e poderia cair, né? Por conta da volatilidade. Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal BitCrypto. Vocês viram aí o que eu disse no último vídeo de atualização da SEC versus Ripple, né? Nós tínhamos e temos ainda um processo que tem que estar sendo acompanhado aí, não só por você aqui no canal, mas principalmente pela Ripple. Vamos ver o que aconteceu? Pois é, houve sim uma deliberação, tá aqui, ó. No dia 20 de junho, de todos aqueles documentos que não estão disponíveis aqui, ó, galera. Lembra que eu expliquei para você, eu fui estudar como que funcionava esses arquivos aqui. Esses arquivos aqui, ele só é disponibilizado quando, por exemplo, eu sou um advogado, eu vou lá, compro, tem que pagar, tá aqui, ó, compre no Pace. Eu compro esse documento e ele já automaticamente fica livre para todo mundo que quiser utilizar, independente de quem comprou, né? Pode ser um advogado que talvez nem tenha interesse no processo, mas comprou, mas vai ficar disponível para todo mundo, inclusive para nós que temos acesso aqui, ó. Então, você vê que ninguém teve esse interesse, né? Porque todo mundo devia estar acompanhando de outra forma. Eu imagino que por especulações, e aí de repente apareceu um documento aqui de quê? De uma ordem da juíza Hamilton, né, concedendo em parte e negando em parte, né, a moção para o julgamento sumário ali. Julgamento sumário, que todo mundo sabe, é quem fez o pedido do julgamento sumário, solicita, ó, juíza, eu quero que a senhora me dê o julgamento sumário. Fecha logo esse processo aqui. A juíza ou o juiz vai virar e falar assim, tá, vamos analisar todas as informações. Beleza. Então, se quem pediu o julgamento sumário tiver razão, o juiz vira e fala, ó, beleza, você e faz um livro ali, né, para explicar por que ele deu o julgamento sumário para ele. Mas nesse caso aqui, houve aquele mesmo esquema. Deliberou em partes para o ZAC9 e em partes para a Ripple. Só que a Ripple levou a maior parte. Vamos seguir isso aqui, vamos ver o que tem no documento. Lembrando que o nome da pessoa que fez, né, criou o processo aí é o Vlad ZAC9 e outros requerentes versus Ripple, tá? Só para deixar aí bem claro para quem não está acompanhando aí. Vamos aqui, eu vou colocar no início aqui, ó. Isso aqui são 17 páginas, tá? Foi no dia 20/6 de 2024 aí, né? São 17 páginas aí, tá? Bom,
Opa, pera aí, gente. O que é que aqui? Nem o que foi que aconteceu aqui. Pera aí. Tá bom. Então tá aqui, Tribunal Distrital do Distrito Norte da Califórnia. Lembrando que o distrito que a juíza Torres atende é no Distrito Sul, tá? Eles abriram lá no extremo, né, do país. Ao que indica que eu até comentei que este tribunal era lá no Texas, né? Uma coisa assim. Eu acho que foi isso mesmo. Até não sei se foi o Arley que comentou sobre a questão do, no norte do Texas e não no norte dos Estados Unidos, tá? Então o Arley fez o comentário e aí eu fui atrás e descobri que ele fica no norte do Texas e não no norte dos Estados Unidos, tá? Então tá aqui o pedido dos réus, né? Quem pediu aqui, galera, para o julgamento sumário ser a favor deles? Foram os réus, Zack 9 e os demandantes lá, né? Demandantes e os requerentes, tá? Que solicitou aí, né, o julgamento sumário, que foi apresentado para a audiência no dia 30 de maio de 2024. O requerente compareceu através do seu advogado, né, o Zack 9 lá, e o advogado é o Nicholas, o Oleg e o Michel, e além disso tem o James Taylor, né? Os réus compareceram por meio de seus advogados, né? Mais um aqui, os réus, né? Que é a Ripple, Bradley Oppenheim, Andrew Michel e Bethan Jones. Depois de ler os artigos aí, né? Arquivados pelas partes e considerou cuidadosamente seus argumentos e autoridades relevantes e justa causa. O tribunal decide o seguinte. Aí vamos lá. Este é o caso de valores mobiliários. Os antecedentes factuais e processuais, que inclui o processo da juíza Torres também, tá? Não é um antecedente finalizado, mas é um antecedente do caso, são demorado e amplamente definido em ordens anteriores do tribunal. Conforme relevante aqui, o autor Bradley Sostak reivindica, né, reivindicações de valores mobiliários contra os réus Ripple Labs, XRP2, lembra? A gente vem falando de XRP2 aqui, uma subsidiária da Ripple, e Brad Garlinghouse. Não tem aqui contra o Chris Lassen e nem David Schwartz, tá? CEO da Ripple. As seguintes reivindicações permanecem no caso: violação da seção 12 do Security Act, título, né? Questão aqui, esse Security Act aqui é relacionada a títulos, né? Contra réus pela oferta e venda não registrada de valores mobiliários. Violação da seção 15 da Security Act contra o réu Ripple e o réu Brad Garlinghouse por responsabilidade da pessoa de controle pela violação primária do título. Aí fala aqui, né? Cita novamente aqui o Security Act. Violação do Código Corporativo da Califórnia contra os réus por uma violação primária de restrição, no parágrafo 25.110, a oferta ou venda de valores mobiliários não registrados. Gente, um detalhe muito importante aqui que eu sempre falo, e se você nunca assistiu os vídeos da série Jed Nakamoto, a segunda série principalmente, onde a gente fala diretamente do processo das mídias, né, das empresas que dominavam e dominam até hoje a indústria da música, cinema, direitos autorais, né, software. Eles processaram Jed McCaleb, mas quem foi junto, principalmente, foi o CEO Jed McCaleb. Na realidade, quem respondeu totalmente pelo processo foi o CEO, porque Jed McCaleb nunca gostou de ser o CEO da empresa, porque ele ia estar à frente de tudo que acontecia de ruim na empresa, né? Então eu analisei dessa forma, porque não tem nenhuma empresa que Jed McCaleb é o CEO. CEO é o cara que toma conta diretamente da empresa. Ele gostava de ficar nos bastidores como programador-chefe, né? Aquela questão mais técnica, beleza?
O número 4 aqui é a violação de Código de Corporações da Califórnia, né, no parágrafo 25.510, contra o réu Ripple e o réu XRP2, bem como uma reivindicação paralela de assistência material sobre o parágrafo 25.504 e 501, provavelmente, contra o réu Ripple e Brad Garlinghouse, por declarações enganosas em conexão com a oferta e venda de valores mobiliários em violação. No parágrafo 25.401, né? A violação do Código de Corporações da Califórnia, no parágrafo 25.504, contra, no quinto aqui, os réus Ripple, Brad Garlinghouse, por responsabilidade de pessoa de controle em conexão com a violação primária, aí no parágrafo 25.110, pelos réus. Ou seja, ele está responsabilizando Brad Garlinghouse aqui, né? Pela responsabilidade de pessoa de controle. Ou seja, as pessoas provavelmente que eram subordinadas a ele, né? Que ele poderia controlar e também não deve ter feito. Eu imaginei isso, tá, gente? Se eu tiver errado, tá escrito aqui. Vocês podem falar à vontade aí. Vocês têm voz aqui. Aí nós um dia vamos ler esses comentários. 4 das causas de ações estão relacionadas à falha dos réus em registrar o XRP como segurança. Como título, alegando especificamente uma falha no registro do título XRP sobre a lei federal, primeira causa de ação. A lei estadual, terceira causa de ação. E que a Ripple e Brad Garlinghouse controlou a violação primária sobre a lei federal, segunda causa de ação, né? Aqui a primeira, segunda, terceira, né? E a lei estadual, quinta causa de ação. Deve ser citando essas ações aqui, né? Primeira, segunda, quarta. Só não tô vendo a quarta ali. O requerente, no caso ZAC 9 ali, e de certa forma tem o caso lá do ZAC 9, né? E tem esse caso que a gente tá falando, esse é o mesmo ZAC 9. Quer ver, ó? 06753. Tomara que eu não esteja errado, né? 06753, né? Quem tá escrito aqui? Vlad ZAC 9. Vocês estão entendendo isso, né? Para depois não falar assim, ele tá falando de qual processo? Tá aqui, ó. 18CV 0653 PJH, né? Eu nem sei se esse PJH eles colocam lá, deixa eu olhar. É isso mesmo, PJH, ó. 18CV 0653. Só que aqui, ó, eles não citam o nome ZAC 9, tá? Ele diz que o requerente compareceu com seu advogado. Cadê? Tem um nome aqui. Eles falam de um nome aqui. Este caso, valores imobiliários, eu não... Aqui, ó. Conforme relevante aqui, o autor Bradley Sostak, tá? Então, eu vou deixar isso aqui marcado. Bradley Sostak. E aqui diz que o nome é Vlad ZAC 9. Agora, saber quem dos dois é o réu, o demandante aí mesmo, né? Se é Bradley Sostak, o autor, ou se é Vlad ZAC 9. Eu vou fazer um levantamento disso aqui, e se eu descobrir alguma coisa, que esse Vlad ZAC 9 é difícil de saber se ele é o Vlad ZAC 9 mesmo, porque existe vários, tá? Vamos lá. Eu vou seguir um pequeno roteiro que eu fiz aqui, gente. Na sequência, vamos lá. Vou pesquisar este termo aqui. Isso aqui, ó. 4 das ações estão relacionadas às falhas dos réus em registrar o XRP como segurança, né? E aí nós trouxemos aqui, né, as questões da segunda causa, terceira causa, quinta causa, né? Classe de reivindicações de título, classe de reivindicações de títulos do estado da Califórnia, né? Vamos aqui na discussão. Padrão legal. O julgamento sumário é adequado quando as peças processuais descobertas e declarações mostram que não há disputa genuína quanto a qualquer fato material e o requerente tem o direito a julgamento
como uma questão de direito, tá? Tá citado aqui num documento, deve ser das regras civis, leis civis aí, né? Bom, aí, se a gente pegar aqui, vamos num item interessante aqui, onde fala assim, ó. Afirmações de declarações enganosas. Durante a fase de peças processuais, estas alegações foi reduzida de tal forma que agora surge de uma única suposta declaração enganosa do réu Brad Garlinghouse. Ou seja, de uma única já começou a filtrar definitivamente ali todos as outras declarações que a Ripple era responsável e que ela não registrou o título, mas sim uma única suposta declaração de Brad Garlinghouse. Uma única, tá? Foi reduzida, foi feita aquela peneira, né, no processo. A saber, a seguinte declaração feita durante uma entrevista televisionada em 14 de dezembro de 2017 com o Business News Network, cujo link também foi postado na conta do Twitter da Ripple. E ele disse o seguinte: estou comprado em XRP. Estou muito comprado em XRP como uma porcentagem do meu balanço pessoal. Não estou, né, muito interessado em alguns dos outros ativos digitais. Ou seja, para ele o que importa ali é o XRP. Porque não está claro para mim qual é a utilidade real do Bitcoin, do Ethereum e das outras cripto. Que problema eles estão realmente resolvendo. Se você está resolvendo um problema real, se for um problema em escala, então acho que você tem uma grande oportunidade de continuar a desenvolver isso. Tive muita sorte, obviamente, continuo com o XRP, muita quantidade. Há uma expressão na indústria, hold, né? No caso ele está rodando, em vez de segurar é hold. Estou do lado hold, ou seja, ele fez essa citação lá, né? O autor alega que a afirmação acima era falsa quando feita porque ao longo de 2017, Brad Garlinghouse vendeu milhões de XRP em várias criptomoedas, exchanges de criptomoeda. Como mencionado acima, os réus apresentam apenas um argumento em apoio a julgamento sobre esta afirmação, que XRP não é um título sobre o caso Howell, né? E, portanto, não pode dar origem a uma reclamação por declarações enganosas em relação ao valor mobiliário. Ou seja, aqui não leva essa questão do caso Howell, porque Brad Garlinghouse vendeu no mercado secundário, nas exchanges, não vendeu para institucionais e nem para pessoas qualificadas. Agora tem um porém, porque ele fez isso daqui, ele é uma pessoa que é responsável pela Ripple, pela empresa, e ele veio aqui, fez uma declaração dessa e não cumpriu. Foi lá e vendeu, começou a vender, né? É como se ele trouxesse uma informação importantíssima para a comunidade e vendesse logo em cima deles, né? Que estavam comprando, confiando nele, né? E ele deveria holdar, como ele mesmo disse, ele estava do lado dos hold, correto? De certa forma, gente, isso aqui vai pegar para o Brad Garlinghouse. Ele é capaz dele pagar uma multa enorme nesse processo aqui. Lembrando que a SEC dispensou ele e o Chris Larsen lá, né? No outro processo da juíza Torres lá, né? Então, na Suprema Corte, no caso da SEC versus Howell, lá em 1945, se eu não me engano, acho que é isso mesmo, estabeleceu o teste para que se qualifica como um título, e isso está lá no 9º circuito, né, que deslistou o Howell em três partes, testes que deveria exigir aí, né, se é um título ou não. A primeira perninha dessa tripé, um investimento em dinheiro. Segunda, em uma empresa comum, não teve, né, com uma expectativa de lucro produzida por esforço de outros.
Nenhum desses aqui remete ao que o Brad Garlinghouse fez, tá? Está lá no circuito em 2009. A vertente investimento em dinheiro exige que o investidor comprometa seus ativos à empresa de modo a sujeitar as perdas financeiras, né? Segunda vertente empresarial comum existe onde o esquema de investimento envolve comunalidade, né, na realidade horizontal ou comunalidade vertical estrita. Aí tem um precedente aqui de 2021 da SEC versus esse encontrado aqui que está em português. A comunidade horizontal existe onde dois ou mais investidores reúnem os seus investimentos e dividem os lucros ou perdas líquidas, né, de acordo com seus investimentos pro rata. E a estrita comunhão vertical é onde a sorte de os investidores estão ligados aos dos promotores. Quem é os promotores aqui? No caso está sendo a Ripple, a Brad Garlinghouse, né? Ele é o promotor do XRP, apesar dele ser um cara que ele representa a Ripple e a Ripple não é o XRP, mas como a Ripple recebeu muitos XRPs e ele levou o dele também lá no início, né? Ele simplesmente fez propaganda para vender o dele, não queria nem preocupou com o da empresa, mas queria vender o dele, né? A terceira e última perninha lá do tripé, né? A última vertente do teste Howell é se havia uma expectativa de lucro produzida pelo esforço de outro. Aqui, provavelmente eles pegaram o Brad Garlinghouse aqui. A expectativa de lucro produzida pelo esforço do Brad Garlinghouse, né? Eu penso assim, tá, gente? Por isso que eu acho que Brad Garlinghouse está sendo prejudicado. Não, ele se prejudicou aqui, né? Quando ele teve a ganância de querer vender os XRPs dele, né? O teste Howell é uma investigação objetiva sobre o caráter do instrumento ou transação oferecida com base no que os compradores foram levados a esperar. E é isso que esses os demandantes aqui do processo, né, estão cobrando. Os réus desafiam todas as três vertentes de Howell. Investimento em dinheiro aqui, por exemplo, na primeira vertente, o arguido argumentam que não houve investimento de dinheiro compradores baseado nas exchanges, porque o dinheiro dos compradores foi para a exchange, né, e não para os réus. No entanto, os tribunais rejeitam expressamente este argumento e os réus não citam nenhum caso em que apoie sua posição. Então, isso aqui é um dos fatos que Brad Garlinghouse está levando uma peia aqui, tá? Porque é como se eu pegasse meus XRPs, botasse na exchange. Eu tô colocando lá como se eu estivesse alienando os meus XRPs a uma... É como se eu estivesse vendendo um carro. Eu coloco o meu carro lá na agência, a agência vende o carro e me passa o dinheiro, né? Ela tira o dela e me passa o dinheiro. De toda forma, não houve dinheiro diretamente para mim, mas eu estava lá, né, vendendo e talvez até promovendo aquele carro, botando placas. Ó, meu carro tá lá na agência, meu carro você pode comprar nessa agência, é um carro muito bom, que não sei o que. Eu comprei um carro e esse carro eu vou levar para minha vida inteira porque eu gosto muito dele. Aí de repente o carro tá lá sendo vendido, né? É mais ou menos isso. Eu tô dando a minha opinião, depois você coloque as suas aqui. Se eu estiver errado, por favor, me corrija. Se uma transação específica em uma criptomoeda, valores mobiliários, valores de ativos para um contrato de investimento, não depende necessariamente se um investidor comprou o token diretamente do emissor ou, em vez disso, em um mercado secundário, tá? Isso está citado lá em 2024 no processo da SEC versus esse número aqui. E aqui diz também, o tribunal se recusa a fazer uma distinção entre essas moedas com base na sua forma de venda, como por exemplo, que as moedas vendidas diretamente a investidores institucionais, né,
são considerados títulos e aqueles vendidos através de transações no mercado secundário para varejo, não. Ou seja, lá em 2023, no SEC versus esse... É porque a tradução suprimiu aqui, tá? Consequentemente, o tribunal não pode considerar legalmente que os compradores de XRP no mercado secundário não fez um investimento em dinheiro suficiente para satisfazer o caso do teste Howey, que é onde pegaram Bradley House ali. Empresa comum. Como mencionado acima, o aspecto da empresa comum é atendido quando o investimento, envolve o esquema, né, comunalidade horizontal ou vertical estrita. Existe comunalidade horizontal quando os dois ou mais investidores reúnem seus investimentos juntos e dividem os lucros ou perdas líquidos, né, nessas lucros e perdas líquidos de acordo com seus investimentos pro rata. E a principal questão para a comunalidade vertical estrita é se existe uma relação direta entre o sucesso e o fracasso do investidor e do promotor. Quem é o promotor aqui, gente? Bradley House, né? Olha para vocês verem como é que tá a vida do Bradley House aqui dentro. Eles nem estão falando de forma que abrange a própria empresa. Inclusive, isso aqui é empresa comum. Tal como acontece a primeira vertente, o principal argumento dos réus em relação ao ponto em comum é que quaisquer compradores baseados em exchange, por definição, não podem fazer parte de uma empresa comum porque seus fundos não foram agrupados com outros compradores de XRP. Então, aqui não entra, né? No entanto, conforme estabelecido acima, os tribunais rejeitaram expressamente o argumento de que o teste Howey depende de um comprador, né, que ele comprou tokens diretamente de um emitente ou de um mercado secundário. Lá em 2024, na Coinbase, deve ser no processo da Coinbase e da Terraform Labs, em 2023. Meu amigo, aí, ó, processos novos dando referência aqui, tá? Além disso, a própria declaração em causa nesta reclamação serve para apoiar a afirmação do demandante, né, quanto ao argumento de que um investidor razoável teria entendido que existe uma relação direta entre o sucesso e o fracasso do investidor e do promotor. Mais uma vez, o promotor aqui, que era o Bradley House, falando as asneiras dele, né? E aqui eles repetem, né, o texto que ele falou lá, tá? Eles fizeram questão de repetir, copiar e colar aqui, ó, tá? O que o Bradley House falou. Agora vamos aqui um pouquinho mais à frente. Pegar aqui. Deixa eu ver se... Eu acho que esse aqui até a gente já passou por ele. Nós estamos na página 12. Não passou não. Agora nós vamos aqui na página 15. O requerente, então, cita declarações feitas durante o dia 14 de dezembro, acima mencionado, né? Entrevista de 2017 do réu Bradley House. Provavelmente ele deve ter citado novamente aqui aquele documento. É porque nós estávamos na página 12, né? Agora nós estamos na 15. Então eles estão falando aqui as declarações feitas durante o dia 14 lá. Foi aquele lá. E aqui, incluindo que a razão pela qual o XRP, né, tivemos um desempenho tão bom este ano, estamos resolvendo um problema real. É um problema de vários trilhões, tá? Entre aspas isso aqui. Vários trilhões de dólares em torno dos pagamentos transfronteiriços. Há muito atrito, é muito lento e caro. Estamos trabalhando com as instituições para lidar com isso. Então as pessoas ficaram entusiasmadas. Nós agora temos mais de 100 clientes que anunciamos publicamente. Ou seja, eles aproveitaram mais essa daqui para pegar Bradley House fazendo promoção, né, do XRP. Noutra entrevista, o arguido Galinha House afirmou que, se continuarmos a conduzir o sucesso que estamos gerando, geraremos uma enorme demanda por XRP, porque estamos resolvendo um problema multibilionário. Gente, isso tudo é fato, isso tudo é verdade. Só que ele fez errado,
né, ele tinha que fazer isso entre quatro paredes para os institucionais e não publicamente, né? O autor também argumenta que a Ripple trabalhou com uma agência de marketing para responder perguntas diretamente dos compradores de XRP, incluindo entrevista, pergunte-me o que quiser, né, ou o que puder, por o David Schultz e Brad Garlinghouse, que receberam mais de 46 mil e 52 mil visualizações, né, respectivamente, no site do YouTube, tá? No geral, dada a relativa novidade da criptomoeda e a falta de qualquer controle, de qualquer lei controlando, né, que controle, né, sobre a motivação de um investidor razoável em criptomoeda, o tribunal recusa-se a considerar por uma questão de lei que um investidor razoável teria derivado qualquer expectativa de lucro das tendências gerais do mercado de criptomoeda, em oposição a Ripple e os esforços para facilitar o uso do XRP em pagamento transfronteiriço, entre outras coisas. Consequentemente, não pode considerar legalmente que a conduta da Ripple não teria levado a um investidor razoável que tenha uma expectativa de lucro devido aos esforços de outro. Por quê? Brad Garlinghouse, né, gente? Tá aqui, ó. Porque, como mencionado acima, os réus não apresentaram nenhum outro argumento a favor do julgamento sumário sobre a quarta causa de ação do autor por declaração enganosa em conexão com a oferta ou venda de um valor mobiliário. Declarações enganosas que eles colocaram aí em relação ao Brad Garlinghouse lá na quarta, né, causa. Julgamento sumário sob essa causa de ação é negado e a reclamação seguirá para julgamento. Ou seja, a reclamação contra o Brad Garlinghouse vai seguir para a reclamação. Vou marcar isso aqui só para mim não perder, tá, gente? Vamos voltar aqui, ó. Quarta causa. A quarta causa de ação por declaração enganosa relacionada à oferta ou venda de valores mobiliários sobre a lei do estado da Califórnia é afirmada apenas pelo autor nomeado em sua capacidade individual. A reclamação surge de uma única suposta declaração enganosa feita pelo réu Brad Garlinghouse em relação à sua posição comprada no XRP. Ou seja, ele era representante da Ripple e fez com que todos comprassem XRP naquela época baseado no que ele disse que nunca venderia e acabou vendendo. E dizem eles aqui, quer ver? Marquei aqui, né? Movimentos Dalbert. Diante do tribunal, dizem eles que eles venderam no prejuízo, né? Mas vamos ver isso aqui. Diante do tribunal estão 6 moções para excluir o depoimento do especialista sobre Dalbert, pois das moções Dalbert refere-se a depoimento de especialista sobre a questão de danos em toda a classe. E por que as reivindicações de classe não estão mais em vigor? Essas duas moções, a saber, moção dos réus para excluir testemunho de Steven Feinstein, né? E moção do autor para excluir testemunho do SP Cotrari, né? Ou seja, a Ripple e Brad Garlinghouse solicitou a exclusão desse testemunho aqui dos réus e do autor, perdão, e os autores pediram para excluir o testemunho destes especialistas da Ripple e foram negados, são negados como discutíveis, tá? Quanto às 4 moções restantes, dado o escopo restrito, no caso, o tribunal dará às partes a oportunidade de avaliar qual depoimento pericial continuarão a confiar. Esses daqui, ou sei lá, deve ter mais, né? Porque eles pediram só desses daqui. O que determinará quais moções de Dalbert precisam ser resolvidas pelo tribunal. Consequentemente, o tribunal adia o julgamento das 4 moções Dalbert restantes, a saber, a moção do autor para excluir o testemunho de Alan Schwartz, né? O réu da moção para excluir o testemunho desse Saif Ahmed
Moção dos réus para excluir o testemunho de Jeremy Clark. Moção dos réus para excluir o testemunho de Joel Selling no prazo de 28 dias a contar da data dessa ordem. Ou seja, 20 mais 28, nós temos aí até meado do ano que vem. Do mês que vem, desculpa, gente. Ó, nós estamos no dia 20, né? Aqui nesse processo. 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 de junho, de julho, 18 de julho, anote aí, para você não perder isso aqui, tá? 18 de julho, vamos pôr aqui, ó. Vamos colocar. Acho que tem como colocar aqui aqui, ó. 18 de julho. Coloquei bem aqui embaixo, ó. Publicar aqui. Pra gente não esquecer, tá? E aqui, ó. A contar desta data da ordem, as partes deverão apresentar um aviso indicando se continuam a solicitar a exclusão destes 4 peritos de testemunho. Já está dando a chance deles resolver isso. Moção para selar. Na audiência, o tribunal instruiu as partes a reavaliarem seus pedidos de selamento à luz da negação do tribunal de selar quaisquer partes dos escritos das partes. Qualquer um deles não pode selar, ou seja, excluir dados. Excluir documentos, né? As festas, aqui tá falando as festas, desde então apresentarão as partes, né? Deve ser as partes, porque a tradução torta aqui. Desde então apresentarão seus escritos não editados e também apresentarão um pedido para prorrogar por 3 semanas o prazo para apresentar uma moção reduzida para selar certas exposições. Aí tá falando o item aqui que eles têm que fazer. Vê lá, né? O pedido das partes é concedido. Das partes são os 2. E o prazo para apresentação da moção restrita para selar é agora 8 de julho de 2024. Então, isso aqui, gente, não tem nada a ver com isso daqui, tá? Isso aqui é para eles reavaliarem e ver se continuam com os testemunhos. E esse aqui é para as moções para selar documentos, né? Onde foi negado praticamente aqui, mas o pedido das partes é concedido, das 2 partes, e o prazo para apresentar, aqui ó, desde então apresentaram seus escritos não editados, sem selagem, e também apresentaram um pedido para prorrogar por 3 semanas o prazo para apresentar a moção reduzida para selar exposições. Isso tá ligado a essa data aqui, que foi concedido, tá? Então, isso aqui tá... Eles têm até 8 de julho para apresentar isso aqui e 18 de julho para finalizar isso aqui e decidir o que eles querem. Concluindo aqui, pelas razões expostas acima, o pedido dos réus para julgamento sumário, né? Pedido dos réus, Ripple, Bradley House, XRP2, é concedido em parte e negado em parte. Ou seja, os réus levaram também, negado em partes e concedido em partes. Os réus, Ripple, Bradley House, XRP2, os réus receberam um resumo do julgamento sumário aí, né, das reivindicações coletivas federais e estaduais. Os réus têm um resumo negado sobre o julgamento sobre as reivindicações individuais do demandante Sostak sobre a lei da Califórnia. Moção dos réus de excluir o testemunho desse Steve aqui é negado como discutível, né? E como discutível é o que ela colocou aqui, né? Eles podem ainda decidir se querem mesmo ou não, tá? Tá aqui como discutível. E a moção do autor, né, Sostak aí, para excluir o testemunho desse SP lá, né, é negado como discutível também.
A resolução das moções Daubert restante é adiada conforme estabelecido acima. Pronto. E aí, finaliza aqui, né, a juíza Phyllis J. Hamilton. E aí, vamos ver o que é que tem aqui, que a galera andou falando aqui, galera. E a única pessoa que comentou alguma coisa, eu acho que foi esse aqui, ó, Fred Rispoli. Vamos ver o que ele diz aqui, ó. Ganhe por Ripple na ação coletiva de Oakland. A juíza concede a moção de julgamento sumário a Ripple sobre reivindicações coletivas federais para os títulos não registrados, bem como reivindicações de valores mobiliários da lei estadual, mas estas foram vitórias processuais. A ação coletiva terminou. Acabou. Aquela ação coletiva não existe mais, que a juíza já encerrou aquilo. Agora, no nível do Tribunal Distrital, tá? Quanto a saber se o XRP é um valor mobiliário, no entanto, o tribunal considerou que cabe ao júri, tá? Ao júri. Por que júri, gente? Só um momentinho. Vou mostrar um negócio aqui. Da mesma forma que o processo da SEC versus Ripple tem a solicitação de júri no corpo do processo, eu vou mostrar aqui, ó. Esse aqui é o da SEC versus Ripple. Tá aqui, ó, demanda do júri. Ambos solicitaram. Qualquer coisa, bote o júri no meio do caminho aí para ajudar a decidir esse processo. E a mesma coisa ocorreu aqui, ó. Bem aqui, ó. O requerente, não foi os dois, não. Foi só o requerente que solicitou a demanda por júri, certo? E por isso que tá falando aqui, ó, o Fred Rispoli tá falando. Cabe ao júri decidir se todas as 3 vertentes do teste Howey foram cumpridas. Essas reivindicações, uma reivindicação individual de um autor irá a julgamento. Tá? Uma reivindicação, com toda a probabilidade, chegará a um acordo, dado os danos extremamente baixos e o péssimo veredito do júri, né, que podem resultar se o demandante vence, né? Resumindo, o tribunal diz que se o XRP é um título no contexto de compradores de varejo em uma exchange, é uma decisão do júri e não uma questão de lei. Não é o juiz que vai dizer, tá? E aqui, em última análise, o mundo criptográfico precisa manter a pressão para obter legislação federal. Todos têm que ir para cima dos legisladores, né? Porque estamos no caminho certo para que XRP seja um título na Califórnia, tá? Ó, XRP tá indo de contra a parede na Califórnia. Se gera um precedente lá, gente, mas não em Nova York. Mas se gera um precedente lá, isso aqui pode ser desempatado lá na Suprema Corte ou nos circuitos de apelação, tá bom? Vocês entenderam isso, né? Agora, como a gente já está em 43 minutos de vídeo aí, e vocês sabem que é muito difícil trazer informações detalhadas para as pessoas que, às vezes, eu sei que muitos de vocês entendem, outros praticamente não conhecem o processo, então eu tenho que trazer uma coisa bem detalhada. Eu queria que você fizesse o seu comentário, você que já está acompanhando os processos aqui. E mais uma vez, a gente precisa ganhar esse processo, porque se a gente não ganhar esse processo, pode ser que gere escalada para o segundo circuito. Uma pessoa que eu não vi ainda falar sobre esse processo aqui foi Stuart Alderoty, diretor jurídico lá da Ripple. É importante a gente saber o que ele pensa disso aqui, tá? Porque tá ficando... Ficou legal? Ficou, mas ainda tem um caso ali, né? E alguns detalhes que vai para júri e que isso pode pesar contra o XRP, não contra a Ripple, o XRP. Porque a Ripple não tem nada a ver com o XRP. Se eles falar que o XRP vai ser considerado um título na Califórnia,
só uma lei federal que pode salvar o XRP, tá? Tomara que os júri estejam comprados ou pense que quando eles chegarem lá, eles vão lá, comprem suas sacolas de XRP e falam, eu vou lá dizer que isso não é um título, porque depois disso aqui nós vamos ganhar dinheiro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Coloque bem aí os seus comentários. Eu tô assim em falta com vocês de uma live, é porque eu tô numa correria imensa, tá, gente? Eu sofri um prejuízo esses dias aí e eu tô assim meio chateado, tá? E com isso eu quero dizer para vocês, por isso que eu não venho trazendo lives, tá? Mas eu gosto muito de fazer lives aqui, bater papo com vocês, mesmo que aquele bate-papo meio torto, né, ali no chat, ou respondendo comentários de vocês, mas eu gosto muito. Galera, pensa num cara que gosta de fazer live aqui com vocês, sou eu, tá? Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Chegamos ao final de mais um vídeo. Agora, se você quer se sentir parte dessa família chamada BitCrypto e gostou do vídeo, considere deixar um like. Deixe também o seu comentário aqui no vídeo para a gente saber o que você achou da informação e deixe também alguma informação que você queira aí. Participe, você faz parte do canal. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham essa informação. Não guarde a informação só para você. Se você ainda não é inscrito no canal, considere fazer parte da família BitCrypto, se inscrevendo e aproveite e ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.